Gênesis 37, vamos ler o texto que o pastor Danilo leu. Verso 3. Ora, Israel amava mais José que a todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Verso 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que o meu feixe levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Verso 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás. E com isso tanto mais o odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Deixa aberto aí, feche seus olhos só mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Contém agora nossos nervos, nossas emoções, para nós descansarmos na sua santa presença. Fala conosco hoje, Senhor. Envia teu Espírito a esse local. Abre mentes e corações para ouvir sua santa palavra. Despeja aqui da sua graça, gloriosa e abundante sobre todos nós. Socorre-nos, Senhor, nesses tempos tão difíceis. Faz teu reino avançar. Receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui no que eu vou falar rapidamente. O tema da minha mensagem hoje, e eu quero dizer que depois desse dia eu vou voltar à exposição do Sermão do Monte, nos domingos, e nos sábados eu vou fazer o panorama bíblico, começando com Gênesis. Cada sábado um livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até fazer os 66 livros. O que é uma panorâmica? Pregar sobre o livro, todo o contexto que envolve cada livro da Bíblia, você vai aprender sobre o livro no sábado, no domingo, a exposição do Sermão do Monte. Todavia, hoje, eu quero falar sobre qual deve ser a nossa postura diante das adversidades, diante das crises, ok? Você deve saber que nós, como cristãos, não estamos imunes às crises, às adversidades. Por adversidade nós temos o quê? Provações, tribulações, vales, desertos, crises. E todos nós enfrentamos. Aliás, desde que a gente é gente, nós passamos por crises. Nós passamos por adversidades. Nós já estamos vivendo crises. Por exemplo, nosso país, um colapso financeiro, uma crise política, uma crise na sociedade. E você tem, desde o geral, essas crises nacionais, essas crises mundiais, e você tem no individual, crises pessoais, adversidades no casamento, financeiras, na educação dos filhos, talvez na sua condição emocional e até espiritual. Todos nós estamos sujeitos a isso. E talvez você esteja vivendo um quadro assim exatamente agora, hoje. Está atravessando por uma adversidade. Está no olho do furacão. Só que nós, como cristãos, devemos ter a postura certa diante de tais adversidades, diante de tais crises. Como tem sido a sua postura? Como você tem se conduzido diante disso que você está enfrentando? Ou daquilo que você vier a enfrentar? Lembrando que a nossa postura diante da adversidade vai definir se seremos bem-sucedidos ou não, se a atravessaremos ou não,
se a derrotaremos, se venceremos as crises ou não. O problema não está na crise, na adversidade. A crise está aí desde que o mundo é mundo. As adversidades são comuns, contínuas. O grande diferencial é como será a minha postura diante dela. É isso que define, é isso que faz a diferença. Entendeu? Problemas, tragédias, dificuldades, crimes, isso é comum, é oriundo da sociedade, do mundo que vivemos. Agora, as pessoas que se destacam são aquelas que sabem se posturar, sabem lidar com a crise e com a adversidade. Então está aí uma dica para você, né? Problemas, crises, nunca deixarão de ter, sempre terão, se renovarão. Agora, a sua postura diante delas é que pode mudar. E eu escolhi José para nos mostrar qual deve ser nossa postura diante das adversidades. José é a figura que vai nos ensinar qual deve ser a postura correta ao passarmos por uma crise, por adversidades, lutas, vales e desertos. Vamos aprender com José como passar pelas adversidades. Quem era José? Só para você saber, para retornarmos um pouquinho na história. José era filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão. Abraão era pai de Isaque, Isaque era pai de Jacó, e Jacó foi pai de 12 filhos, dos quais José era o mais moço, o caçula. A história vai passar assim: quando Jacó tem o seu último filho, até então, José então tem um sonho, e ele sonha 2 sonhos. Ele diz que estava colhendo espigas, estava colhendo no campo, e viu 12 feixes, um fardo de cada irmão. E ele via que o dele estava no meio, e os 11 feixes se curvavam diante daquele feixe, de um único feixe. Depois ele teve o sonho, e contou a José: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Jacó era um homem que tinha o conhecimento e o discernimento dos sonhos. Ao relatar aqueles sonhos, Jacó disse: o sol e a lua sou eu e a sua mãe, as 11 estrelas são seus irmãos. Você está dizendo que você reinará sobre nós, que nós nos curvaremos a você, que Deus te elevará? Sim, era exatamente isso. Depois desse sonho, começa então a saga de José, até que isso se cumpra. E José passa por inúmeras adversidades e tribulações, e ele sai vitorioso. Vamos ver então, vamos dividir a mensagem em 2 partes. A primeira, as adversidades às quais José foi submetido. Segunda, a postura de José diante das adversidades. Vamos ver o que José passou para chegar até onde chegou. Acompanhe comigo em Gênesis 37, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Verso 4 também: vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos, odiaram, e já não lhe podiam falar pacificamente. Primeira adversidade que José enfrenta: desprezo e rejeição. Essas são coisas comuns à nossa vida. Lidar com isso, com o desprezo, a rejeição. Talvez você entrou aqui e passa por isso dentro do contexto familiar, dentro do seu universo. Você se sente desprezado, diminuído, rejeitado. Você sofre isso dentro do seu lar.
Talvez você vive em uma família com vários irmãos e você sente que o seu pai despreza você a despeito dos seus irmãos. Sua mãe despreza você. Talvez você, dentro da sua família, sente que o seu marido ama seus filhos, mas despreza você. Ou você, marido, sente que o lar é feliz até a hora que você chega. Você é desprezado pela sua mulher e seus filhos. Lidar com desprezo não é pouca coisa, gente. Muitos irmãos, homens e mulheres passam por esse quadro traumático, horrível, de encarar, de lidar com o desprezo. Pessoas que crescem ouvindo do pai e da mãe: eu não queria ter tido ele veio em outra hora, eu não queria ter esse menino. Então o menino cresce com um senso de rejeição terrível e sente que é desprezado pelos pais. Ou aquele que é desprezado pelos irmãos. Talvez ele nasceu com o porte físico, a condição intelectual que eles desejavam, e ele é desprezado. Não faz o curso que o pai quer, não tira as notas que o pai quer, e é desprezado pelos pais. Talvez você vive isso. José, por ser o caçula, por ter sonhado, por estar na tenra idade, era odiado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos. Talvez você entre aqui assim, talvez nunca ninguém lidou com isso, abordou isso, tantas outras coisas que você julga mais profunda, mas talvez o seu pesadelo é esse: eu sofro com desprezo, sou desprezada pelo meu marido, sou desprezada pela minha esposa, sou desprezado pelos meus colegas de igreja, pelos meus colegas de trabalho, eu sinto desprezo, a rejeição deles. José era um jovem que foi desprezado. Talvez essa luta, o seu dilema, lidar com o desprezo. Como é ruim isso. Como é ruim nossos talentos não terem valor para ninguém. Meu cabelo não é bonito para ninguém, meu corpo não é bonito para ninguém, meus dons não são admirados por ninguém. Todo mundo despreza o que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço. Isso pode gerar em nós trauma, complexo de rejeição, complexo de inferioridade, baixa autoestima. E talvez você é vítima de desprezo. José foi vítima de desprezo. Segunda coisa que José foi vítima: agressão física. 37, Gênesis 37, verso 22. Também lhes disse Rubem, não derramei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhai as mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Uma cisterna dessa tinha de 7 a 10 metros. Eles pegaram José, os irmãos aqui estão fazendo uma tocaia, ele vai lá, mando de Jacó, saber informações. Jacó diz: vai lá ver onde seus irmãos estão, o que eles estão fazendo. Quando eles avistam José de longe, eles estavam próximos a uma cisterna. Essa estava sem água, tinha de 7 a 12 metros. Pegaram José, os 12, arrancaram as vestes dele e lançaram ele numa cisterna. José foi agredido fisicamente. Talvez você aqui tenha sido vítima de agressão física. Você não conta, ninguém sabe, mas você foi, talvez na sua infância, violentado pelos pais, agredido fisicamente por um pai irascível, por um pai raivoso, por uma mãe descontrolada. Talvez você foi espancado na sua infância, por ser criado por tios, por padrastos ou madrastas, e você carrega um trauma terrível. Talvez você já foi agredido pelo esposo, um marido violento, um marido ignorante, que resolve tudo na força física. Quantos não passam por isso? Quantos lares não são palco de agressões físicas? Crianças molestadas por pais que não mereciam nunca ter a honra de ter um filho. Mulheres vítimas de maridos violentos que nunca poderiam ter casado com elas. Estrangulamento, socos, pontapés, objetos atirados. Quantas marcas isso não causa nas pessoas? Quantos traumas? Talvez você já foi, está sendo vítima de violência física.
José foi vítima, passou por isso. Se não muito, agressão verbal, ser esculachado, esculhambado, denegrido, diminuído por uma língua ferina. Uma mulher com uma língua malévola, maligna, diminui, ofende, denigra, maltrata, atravessa você. Você é vítima de uma agressão verbal, agressão moral. Ou do marido, que te desqualifica, ou dos pais, ou dos filhos. As pessoas são assim. Vivemos num mundo cão, e talvez você foi vítima, e você infelizmente esteve num paredão, e foi fuzilado por palavras, por gestos, por atos, que te agrediram, física, emocional ou verbalmente. E você carrega isso. José foi este homem. Além de desprezo, rejeição, agressão. Sofreu agressão. Isso vai acumulando no seu coração. O que mais José foi vítima? Gênesis 37, 26, 27. Foi vítima de humilhação. Vejam só. Verso 26, então disse Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é a nossa carne. Seus irmãos concordaram. O que aconteceu? Uns tiveram a ideia de matar, eu disse, matar não, vamos vendê-lo. Estavam passando os ismaelitas, e eles resolveram vender José como escravo por 25 ciclos de prata. Foi vendido como escravo, foi vendido como um objeto, foi vendido como uma coisa sem valor. José foi submetido à humilhação. Filho de um patriarca, da linhagem de Abraão, agora vendido numa carroça como escravo por 20 moedas. Talvez você tenha sido vítima de humilhação. Tem sido humilhado por essa sociedade, tem sido humilhado na repartição de trabalho, humilhado pelos seus entes queridos. Nós fomos dotados, meus irmãos, com moral, com orgulho próprio, com estima. E o inimigo, quando quer nos pegar, ele sabe, ele tenta nos humilhar, rebaixar, nos reduzir a nada. Talvez você é assim, pastor, pessoas estão me pisando, eu estou sendo pisado, humilhado. Estão fazendo, veja só, submeteram a José à escravidão, vendê-lo como um objeto. Talvez te tratam como um objeto. Talvez te submetem a coisas vergonhosas e humilhantes. Você tem que fazer coisas, falar coisas, se submeter a coisas humilhantes. E você tem sido humilhado. É o quadro de muita gente. Você não sabe o que eu fiz para chegar até aqui, pastor. Quanto eu já fui humilhada nessa vida, humilhado nessa vida, pelo marido, por filhos, por esse mundo cão. Cada coisa que eu já me submeti, que eu já tive que ouvir, que eu já tive que protagonizar. Minhas bochechas ficavam rosadas de tanta vergonha. Não é assim? A vida muitas vezes não nos proporciona isso. Momentos de humilhação. Momentos onde a nossa cara cai na lama e no barro. E as pessoas vêm e pisam e apontam o dedo. Estamos indefesos, sem força, sem nada. Simplesmente esquecidos, largados, jogados, humilhados. Veja José. Rejeitado, desprezado, agredido e agora humilhado. Talvez você tenha sido vítima disso. O que mais? José foi vítima da solidão. Verso 28, capítulo 37, verso 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José os alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Verso 36, entremente os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante do guarda. Até aí. Quarta situação de adversidade que José foi submetido, solidão. José foi expatriado, foi arrancado da sua pátria, vendido como soldado, como um escravo, longe dos pais, longe dos irmãos, longe da família, esquecido, abandonado. Talvez você tenha sido vítima da solidão. Esqueceram você.
Você não representa nada. Rejeitaram, empurraram, excluíram, botaram você para fora. Você é um zero à esquerda. Você não serve. Cortado da família. Acabou-se. Nas confraternizações você não é convidado. Não se lembram do seu aniversário. Não se lembram de você. Não te chamam para nada. José enfrentou a solidão, o esquecimento, ficou longe. Talvez você está assim, tanto física como moral. Talvez você está no meio de multidões, na universidade, na escola, no trabalho, na rua, nos centros urbanos, mas se sente só. Não tem um amigo, não tem quem abra o coração, quem possa abrir o coração sozinho, não tem quem compartilhar as dores, não tem com quem abrir o coração, não tem como compartilhar o fardo, não tem ninguém amigo junto, não tem nada nem ninguém, está sozinho. E talvez fisicamente impediram você de ver seus filhos, impediram você de chegar perto da sua esposa, deletaram você da agenda, esqueceram de você. Não chame, não convide, não ligue para ele, não se lembre dele. Você vive num mundo com mais de 7 bilhões de pessoas e se sente só. José, olha só. Gente, olha o drama desse menino. Sabe quantos anos ele tinha aqui? 17 anos. Passando por isso. Talvez não é a história de José. Tira José, põe teu nome. É a sua história. Pastor, eu estou passando por isso. Desprezo, agressão, humilhação e solidão. Irmão, isso aqui é a verdade, não é a Disneylândia não. Isso aqui é a realidade da vida, a nossa realidade. Não é brinquedo não. O que Hollywood retrata é mentira. É uma selva, é uma luta diária que a gente trava, gente. Em campo emocional, em campo natural, em campo financeiro, em campo familiar. E talvez você agora, os holofotes se voltaram para você. Você subiu no palco, você é o personagem principal, você é José. Esquecido. Só quem foi esquecido sabe da dor. Só quem foi separado abruptamente, bruscamente dos seus entes queridos, sabe a dor que é ficar longe das pessoas que nós amamos, do que é ser proibido de ver quem nós amamos, estar com quem nós amamos, do que é no aniversário olhar para o telefone e ninguém ligar, ninguém lembrar, ou pelo menos aqueles que você tanto esperava. Solidão. Talvez você está enfrentando isso. Só quem experimentou a solidão sabe a dor da solidão. Só quem já foi agredida e teve que esconder hematoma sabe o que é a dor da agressão. Só quem foi ofendido verbalmente e ouviu coisas que você não falaria para ninguém nessa terra sabe a dor da agressão física. Só quem foi rejeitado, desprezado. Você não é a mulher que eu queria ter. Você não é o filho que eu queria ter. Sorri para todos, quando chega na sua vez, fecha a cara. Quinta coisa que José foi submetido: injustiça. Se não, vejamos 39, Gênesis 39 agora, verso 7. Gênesis 39, 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo, José, até aqui. Tá, agora no verso 36. O verso 36, não, peraí. É o 39 e agora verso 20. Não, o 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras da mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira de Potifar. Até aí. Até aí. Injustiça. Veja só, que mais? José está com os ismaelitas. Agora os ismaelitas vendem ele para Potifar. Potifar é um oficial de Faraó no Egito.
é um capitão da guarda dos exércitos. Ele vai ser vendido para trabalhar agora como mordomo na casa de Potifar, esse capitão egípcio. O que acontece lá? Um dia esse homem sai e viaja, e fica só na casa dele, José e a sua esposa. A esposa de José, a esposa de Potifar, tenta agarrar José. Deita-te comigo. E José não quer e sai correndo. Quando o marido volta, ela mente e diz para ele: Potifar, meu marido, esse mordomo que você comprou e tentou me agarrar, me molestar. José é acusado. Dão-lhe as algemas, toma-lhe umas bofetadas e o mete no cárcere. Ele é acusado, ele é preso injustamente. Meu irmão, se tem uma coisa que nos domina nesse mundo é a injustiça. Você vive num mundo injusto, leis desonestas, pessoas desonestas. Talvez você foi injustiçado, não te deram o direito de defesa, não te deram o direito de se explicar. Estão te acusando daquilo que você não fez, estão caluniando de algo que você não fez, estão injustiçando você. Talvez você é vítima de conluios, complôs, conspirações. Você é vítima de ciladas para manchar você, derrubar você. Estão falando algo que você não fez. Talvez o seu marido tenha sido injusto com você, tua esposa, teus pais, teus filhos. Talvez a punição foi muito severa. Talvez você perdeu o emprego injustamente, não te entendem, não te ouvem, não te conhecem. E você tem sido vítima da injustiça desse mundo, da injustiça de homens inescrupulosos. Injustiça. Eu me lembro quando um jurista famoso chamado Ives Gandra foi no Jô Soares. E o Jô Soares começou a elogiar Fidel Castro para Ives Gandra e dizer: para mim é um herói. Então, o Jô dizendo, Dr. Ives Gandra diz: me perdoe, Jô, eu respeito sua opinião, mas eu não considero um homem como esse um herói. Ele é um assassino. Eu não acredito em ninguém que matou milhares de pessoas no paredão sem dar direito de defesa para as pessoas. Porque a coisa mais valiosa que um homem tem é o seu direito de defesa, de se explicar. Eles não tiveram. José também não teve o direito de defesa. E talvez você está assim: me tolhiram da minha defesa, me culparam do que eu não fiz, eu estou sendo acusado por algo injusto. Foi isso que José fez. O que mais? O verso 20: e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Que mais José foi submetido? Teve o seu direito de liberdade tirado, foi preso. Imagina já a condição psicológica, emocional desse menino. Já estava passando por tudo aquilo, e agora ele vai conhecer a cela escura, a prisão escura do Egito. Ele vai ter o seu direito de liberdade tirado, ele vai ser colocado atrás das grades, na cadeia, no chilindró, ele vai ser colocado no cárceres. Você tem ideia você tem ideia da pressão, você tem ideia do trauma, você tem ideia da violência psicológica que é estar em uma cadeia? As cenas que ele viu, as condições de um presídio, as ameaças que ele recebia. Talvez você está assim, irmão, tendo o seu direito de liberdade tolhido. Talvez está sofrendo traumas. Você está vivenciando cenas em condições precárias, sofrendo ameaças como um preso. Esse é o nosso retrato. Retrato de muitos. Talvez você tenha prisão doméstica, o seu marido diz: não saia, não faça nada sem que eu deixe, que eu permita. Talvez os seus pais te ponham numa prisão. Talvez os seus pais não te deem direito de nada. Você é um boneco do seu pai e da sua mãe.
Talvez a sua mulher te policia cada segundo, cada passo que você dá, de 20 em 20 segundos ela liga, manda mensagem. É uma prisão. Uma prisão que a mulher submete o marido e não deixa ele respirar. Uma prisão que o marido submete a mulher e ele conduz, ele vigia cada passo dela. Talvez são filhos, escravos de pais tiranos. Foi o que José viu. A sétima situação que José foi submetido: ingratidão. Acompanhe comigo o verso, deixa eu ver aqui, capítulo 40, o verso 14. Capítulo 40, 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que seja bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Lá na cadeia, sabe o que acontece? José estava preso com duas pessoas importantes no Egito: o padeiro de Faraó e o copeiro. O padeiro e o copeiro têm dois sonhos lá dentro da cadeia, no mesmo dia. E eles contam para José. José interpreta o sonho dos dois. Primeiro do padeiro. Qual que é o significado do meu sonho, José? José fala para o padeiro: olha, o sonho vai ser que você vai perder a vida, Faraó vai te decapitar. E o sonho do mordomo: olha, Faraó vai ter misericórdia de ti e vai te restituir o cargo. Você vai sair daqui em 3 dias. Mas tem uma coisa: quando você sair, lembra-te de mim. Fala para Faraó que eu estou aqui injustamente, que eu não fiz nada. Tudo bem, passaram-se 3 dias, cumpre o sonho. O copeiro é retirado de lá. Mas sabe o que acontece? Capítulo 40, verso 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Sabe o que aconteceu? Ingratidão. Ingratidão. Você vive num mundo ingrato. Ele interpretou o sonho, cooperou com ele, fez com que fosse possível a saída dele, e diz: quando você sair, tiver em liberdade, vai lá e fala de Faraó, para Faraó de mim. Se esqueceu. Quantas pessoas você ajudou, acolheu, estendeu a mão, emprestou dinheiro, abriu sua casa, aconselhou, amou, ajudou, carregou fardos, e agora, no momento que você mais precisa, não. Te deixaram, viraram as costas. Ingratidão. Não se lembraram do bem que você fez, do socorro que você prestou, do amor com que você amou. José foi vítima de ingratidão. Talvez você tenha sido vítima. Eles não reconhecem o seu trabalho. Você fez tanto, tanto para casa, tanto pelo casamento, tanto pelos filhos, tanto pelo marido, tanto pela empresa, tanto, e eles não reconhecem. Seu esforço é todo inútil. Ingratidão. Nunca te elogiou, te agradou, lembrou de você. E agora, na situação que você passa, você precisa de uma mão amiga, de um abraço, precisa de um recurso, precisa da presença deles, e cadê eles? Nada. Irmão, a ingratidão é amarga. A ingratidão é algo horrível. Eu falei aqui ontem, lembra do apóstolo Paulo? Quem era o apóstolo Paulo, gente? Quantas pessoas ele não ajudou? Lá na segunda carta a Timóteo ele vai dizer: já estou pronto para ser oferecido como libação. O tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu, no meu primeiro julgamento, ninguém compareceu em minha defesa, mas o Senhor me amparou. Esqueceram de Paulo, desprezaram Paulo. Ingratidão. Talvez você é vítima de maridos, esposas, pessoas ingratas. Isso foi o que José passou, a primeira parte.
Como você acha que é o perfil de uma pessoa que passa isso? Desprezada, humilhada, agredida fisicamente, que sofreu ingratidão, vendida. Como você acha que é? José tem todas as características para ser um homem que tem depressão, um suicida, um derrotado, um perdedor. Qualquer um de nós que sofresse todas essas anomalias, solidão, injustiça, prisão, ingratidão, desprezo, agressão, nós seríamos o quê? Aberrações na sociedade. Pessoas propensas à depressão, ao suicídio, frustrados na vida. Agora vamos ver a segunda parte. Como José lidou com isso? Como José atravessou tudo isso? Qual foi a postura dele diante de todos estes desdobramentos, de toda essa crise, de todas essas adversidades? Vamos aprender com ele. Eu convido você que não está imune dessas coisas, eu convido você que passou, passará por todas essas, a aprender com José, um homem que tinha todas as características e um potencial para ser um perdedor e para sucumbir diante de todas essas provas. Vamos ver qual deve ser a nossa postura diante desses desafios. Eu vou usar os mesmos textos, as mesmas passagens e mostrar a postura dele. Primeira, José prosperou na adversidade. Volta comigo em Gênesis 39. Gênesis 39. Verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Verso 4. Logrou José mercê perante ele, Potifar, a quem servia. E Potifar o pôs sobre mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Até aí. Veja só, que tremendo. O que aconteceu? José estava preso como um mordomo na casa de Potifar. E a Bíblia diz que ele prosperou lá dentro. Ele cresceu, ele se destacou de tal modo que Potifar deu todas as herdades, todos os negócios na mão de José. José foi promovido dentro da prisão, dentro do cárcere, dentro da adversidade. O que eu aprendo aqui? A adversidade, a crise, a tribulação não pode me impedir de crescer. José se destacou dentro da adversidade. Ele não ficou parado chorando. Ele não ficou curtindo uma depressão. Ele trabalhou. O que é isso? José, ele tinha talentos no Egito. Ele era um jovem talentoso. E agora que ele está passando por isso, ele usa os seus talentos no Egito. Ele era talentoso em Canaã. Ele usa os seus talentos no Egito para se promover. O que eu aprendo aqui? Irmão, não fique parado. Use seus recursos. Use seus talentos. É na escuridão que a luz brilha com mais força. Não é assim? Que a Bíblia nos chama de astros, estrelas, para que brilhemos como astros e estrelas no meio de uma geração corrupta e perversa. Quando é que a luz brilha com mais força? É à noite, é na escuridão, é na adversidade. O que o Senhor está dizendo? Sobressaia, destaque-se, use seus talentos agora, use seus recursos diante dessa crise, prevaleça sobre ela. É a palavra. Veja só como é que pode, frustrado, humilhado, desprezado, agredido, porém prosperando, porém trabalhando, porém crescendo, porém se destacando. Irmão, tem gente que morre um parente, ele morre com o parente. Tem gente que quebra a empresa, ele quebra junto com a empresa, ele se abate. O termo aqui é: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena.
José fez exatamente o oposto. Eu não vou ficar parado vendo a banda passar, eu não vou ficar parado vendo meu casamento naufragar, meus filhos irem às drogas, eu ser destruído. Eu vou me posicionar, eu vou me destacar. E ele conseguiu ser promovido. Irmão, eu preguei isso aqui tempos atrás. O problema é que nós somos muito bananas, covardes, nós recuamos. Encare, meu irmão, estufa esse peito, vá para a batalha e se destaque aí, na adversidade. Segunda, posicionamento de José: manteve o temor a Deus. Gênesis 39, 9. Olhe lá, 39, 9. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Até aí. O que foi aqui? Presta atenção. A mulher de Potifar tinha viajado. Só estava José, o mordomo, e a mulher. A mulher era Gisele Bündchen. A mulher era bonita. A mulher era Rita Cadillac. E ela tentou agarrar José. José, não. Presta atenção. Ele foi para lá com 17 anos. José provavelmente era virgem. Devia ter uns 25 aqui. José estava na seca, meu filho. 25 anos, no auge dos hormônios, da forma física. Vem uma modelo e deita comigo. O que José disse? Não posso fazer isso e pecar contra Deus. Ele não podia deitar com ela porque ela era casada. Isso compreenderia adultério. E José dizia: eu não posso pecar contra Deus. Veja só, a adversidade não fez com que José perdesse o temor. Qual foi a postura? Manteve o temor de Deus diante da adversidade. José mostrou sua fidelidade a Deus. Irmão, o que eu aprendo aqui? A pressão não pode me fazer quebrar princípios. Você tem princípios inegociáveis. Não negocie seus princípios. Você tem uma ética, não negocie elas. A pressão, porque está longe dos pais, está com 25 anos, os hormônios na flor da pele, está sozinho, tem um mulherão daquele, são pressões. Mas eu tenho princípios, não posso cobiçar a mulher do meu próximo, é um dos mandamentos da lei. Mantenha o temor a Deus onde você está faltando dinheiro, não roube, não pegue o que não é seu. Sua mulher está com um problema físico, não procure outra fonte de satisfação sexual, espere a cura, a restauração dela. Não quebre princípios. Manteve o temor. Gente, ele está longe dos pais, longe da terra dele, está sozinho, não tem ninguém em casa, está na seca, mas ele se manteve fiel a Deus. Postura de José, a segunda postura dele, diante da adversidade. Talvez você diz: eu peco, eu quebro a lei, eu pulo, pinto, bordo, mas o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não sabe o que eu estou passando, as crises, as lutas, pois José estava também passando, mas ele não negociava princípios, ele manteve o temor a Deus. Mantenha seu temor a Deus, mesmo nessa crise, mesmo nessa árdua provação, não arrede o pé. Você tem convicções, não abra mão das suas convicções. Terceiro, José se destacou na cadeia. Gênesis 39, verso 20 e 22. Veja só, 39 e 20. Voltam lá. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Verso 21. O Senhor, porém, era com ele, ele foi benigno e deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto devia se fazer ali. Olha que outra coisa tremenda. Presta atenção.
Imagina, ele passou tudo aquilo já. E agora, da casa de Potifar, ele era escravo mordomo. Agora ele é um escravo preso. E a Bíblia diz que dentro da cadeia ele se destaca. E eles colocam ele chefe lá dentro. Você vai ser o carcereiro. O carcereiro coloca ele como o líder dos presos. O que eu aprendo aqui? Uma pessoa dessa tinha tudo para perder. Ele está na cadeia, gente. Depois de desprezo, humilhação e agressão. Ele tinha tudo para surtar, se desequilibrar. Quando ele se destaca, mostra o quê? José manteve o equilíbrio emocional. José não perdeu as coisas de controle. Ele tinha que estar tudo para estar desequilibrado, surtado, deprimido, ofendido. Não, José, calma aí. Ao se destacar na cadeia, mostra que José estava no seu perfeito juízo. Deixa eu te dizer, diante desse perrengue com a esposa, financeiro, dessa luta com câncer, mantenha o equilíbrio. Não perca o bom senso. Centre-se, firme-se, concentre-se. Não perca o equilíbrio nessa hora. Você quer vencer isso? Você quer atravessar esse período? Mantenha o equilíbrio. Amém? É nessa hora que separa os homens dos meninos, os heróis dos pamonhas. É agora, é lá na cadeia, com ratazana comendo, o bicho tá pegando, e o cara ali, calma, pera aí, você faz isso, você vai colar, daqui um dia a gente sai daqui, fica tranquilo, vai dar certo. Olha o equilíbrio de José. O carcereiro olhou, rapaz, vou te pôr como líder aqui dentro. O problema é que a maioria de vocês se perdem. Começa a chorar, começa a tomar decisão precipitada e faz aquela lambança. Mantenha o equilíbrio. Está difícil, está crise, está agudo, pastor, está passando por tudo aquilo. Calma, não tome decisão precipitada, não fale o que não deva, não vá pedir empréstimo. Calma, mantenha o equilíbrio nessa hora. Ser promovido aqui, entende-se por quê? José já está pavimentando o caminho para sair da adversidade. Isso significa, a postura dele está dando crédito, porque parece só, um condenado, asqueroso, dentro da cadeia, e um carcereiro, tem muita diferença. Qual está mais próximo de sair da cadeia? Está mais próximo aquele que se destacou lá dentro. E por que ele se destacou? Equilíbrio emocional. Tem gente que vai conversar comigo, antes de chegar na porta, eu já estou chorando. Pastor, você precisa assim, a minha mulher, pastor, me trancou para fora de casa, pastor. Ai, meu Deus, trancou, meu bem? Me trancou. Gente do céu. Mantenha o equilíbrio emocional. Caminhando para o fim agora, o que mais? Capítulo 41, 15 e 16. Humildade. Capítulo 41, 15 e 16. Esse lhe diz: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Até aí. Olha que coisa tremenda, a postura dele. Chegou nos ouvidos de faraó. Faraó tem um sonho cabuloso. E ninguém consegue interpretar. Aí alguém diz para ele: faraó, tem um cara lá na cadeia, um tal de José, ele interpreta sonho que é uma beleza. Faraó, a maior patente, a maior autoridade do mundo. Vem, José. Fiquei sabendo que você é o cara que interpreta sonho, Como é que é isso? José responde assim: não, Senhor, isso não está em mim, mas Deus dará resposta a faraó. Não se esqueça da humildade. José podia usar isso agora para se promover e sair de lá. Estava no meio da crise. Ele podia dizer: eu sou o bambambam, é eu que faço e acontece, faraó. Quando o faraó chama ele: ouvi dizer que você adivinha sonho, que você é o cara. Ele: não, isso não está em mim, isso está no Senhor.
Não se esqueça de manter a humildade. Talvez é por causa do orgulho que você está onde você está. É por causa da arrogância que você está passando o que você está passando. É a prepotência, a altivez, é a soberba que talvez fez com que você estivesse nessa situação. A postura de José foi humildade. É o momento de ser humilde, de baixar a cabeça, rever os conceitos, ver aonde está errando e reconhecer: eu falhei, eu pequei, eu criei isso, eu causei isso. Baixe a sua cabeça, diga: eu não sou nada, eu não sou ninguém, Deus é tudo em todos. Capítulo 45 agora, vamos para o 45, terminando. Capítulo 45. Verso 1, 45, 1. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. Disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos lhe propuseram responder, porque ficaram atemorizados perante os seus irmãos. Não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E se achegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, ó, capítulo 5, gente, verso 5. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha só, o que ele está dizendo aqui, gente? Irmão, olha aqui. Quem foi que jogou José no calabouço? Quem vendeu José? Quem rejeitou, humilhou, agrediu fisicamente? José, quando encontrou com os irmãos, 13 anos depois, que aquele tinha 30, quando ele foi vendido ele tinha 17. Sabe o que diz? Atribuiu tudo à providência divina, e não os irmãos. Irmãos, sem rancor, sem ressentimento, Deus me trouxe aqui, gente, não foi vocês, foi Deus. O que eu aprendo aqui, irmão? Não culpe ninguém do seu fracasso, das suas crises, não coloque a culpa em terceiros, meu irmão. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é culpa da sua mãe, não é seu pai, não são seus filhos, não é o sistema, é a providência divina que preparou isso, para preparar você, para dar uma lição em você, para amadurecer e fazer você crescer. Meus irmãos, não fiquem tristes por ter me mandado para cá, não fiquem com remorso. Deus é que me enviou aqui, Deus é que está nisso, Deus é que me trouxe aqui. Oh, irmãos, atribua isso à providência divina. O que significa aqui? Atitude de José. Agora eu vou pegar vocês. Seja espiritual. Nessas horas que os crentes mostram as garras, que é tudo carnal e faz lambança. O que José estava dizendo? Como assim ser espiritual? Você está passando por um câncer, por uma adversidade, por um divórcio, por uma luta, por uma tribulação. José está dizendo assim, ó: Deus tem um plano nisso aqui. Tem um plano nisso aqui, há um princípio espiritual nisso aqui. Ele não atribui isso a fatos, a gente, a pessoas. Ele dizia: Deus causou, porque tem um princípio espiritual. Seja espiritual nessa hora, tenha discernimento nessa hora, faça uma leitura para saber que lições Deus quer te ensinar, que degraus Ele quer te avançar, que patamares Ele quer te colocar. Foi o que José, irmãos, a cisterna, a humilhação, tinha um princípio muito maior. Não é eu e vocês, é a terra de Canaã, meu irmão, é a terra, é a descendência de Abraão que eu vou salvar, vou acolher vocês, e daqui vai sair uma grande nação. É isso que Deus está dizendo. Seja espiritual. Tem algo grande aí através dessa diversidade. Tem algo que Deus quer criar através disso. Deixa de ser cavalo.
Você parece aquele cavalo, meu filho. Amplie teus horizontes. Enxerga além das paredes, além do local, além do físico, gente. Eleve os seus olhos, vê à frente, acima da adversidade. Deus tem algo maior para você. Amém? Último, para terminar. Volta no 41 agora. Capítulo 41, verso 50. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois Deus disse: me fez próspero na terra da minha aflição. Presta atenção que a gente vai acabar. Você está vendo como é que lida com a adversidade? Vocês estão vendo? José é fantástico. Aqui, nesse texto que eu li, ele já tinha saído da cadeia, da casa de Potifar, já tinha sido levantado governador do Egito. Passou. A adversidade passou. Ele casa-se com a mulher e tem 2 filhos. E coloca 2 nomes, um em cada filho. O nome refletia o coração de José. E aí nós terminamos. Como é que enfrenta a adversidade? O primeiro, Manassés, que quer dizer esquecimento. O que você faz com a adversidade? Olha aqui para mim. Quem aqui foi molestado, agredido, humilhado, rejeitado, falido, quebrado, pisado, vendido? José: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. José não tem lugar para rancor no coração, ressentimento, mágoa. Meu irmão, passa uma borracha no seu passado, meu irmão. Não importa quem te tocou, te violentou, as empresas que você perdeu, todo o caos que foi a sua vida, passa uma borracha, deixa para trás, deixa no esquecimento. Ele pôs Manassés, esquecimento. O apóstolo Paulo em Filipenses 3 vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado José já resolveu. E agora o futuro e o presente. Ele coloca Efraim, que quer dizer prosperidade, que quer dizer frutífero. Daqui para frente uma nova vida, novos projetos, novos sonhos, novas metas. Com o passado eu apago, o futuro uma nova empreitada, novos alvos, novos desafios. É assim que a gente faz. Não adianta chorar o leite derramado, já foi, perdeu, acabou. Esqueça o passado, concentre-se no futuro, concentre-se no presente e avance e caminhe. Foi o que o José fez. Querido, eu peco, eu erro. Ontem mesmo fiz cada lambança. Ontem eu fiz, errei, tropecei, falhei. Eu não quero nem saber, passou. Eu estou preocupado com o domingo, o restinho de hora que tem ainda, a segunda-feira, a terça, a quarta. O que eu errei ontem, quero acertar hoje. O que eu falei anteontem, eu quero acertar amanhã. Vamos, meu irmão, nova vida, novos projetos, novos sonhos. Esqueça esse passado trágico. Amém? Manassés, esquecimento. Efraim, nova vida, futuro. Amém? É assim que atravessa as adversidades. Você está como José? Vamos fazer como ele então, diante das adversidades. Feche os olhos, curva a sua cabeça agora.